alimentados nas palavras da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Estamos vivendo em um dia em que mais e mais atenção está sendo dada à dietética. Os alimentos são analisados cientificamente, os vários graus de vitaminas são classificados e um esforço sério é feito para obter um menu bem equilibrado. Para muitos, a alimentação do corpo se tornou uma moda passageira regular. Infelizmente, tão poucos evidenciam qualquer preocupação com a alimentação de suas almas. O que retorna ao pó é mimado, enquanto o que retorna a Deus é totalmente negligenciado. Multidões estão enchendo suas mentes com lixo, enquanto seus espíritos estão sendo privados de comida. No entanto, não é para aqueles que ignoram seus interesses internos que agora nos dirigimos. Em vez disso, é para o povo professo de Deus que desejamos oferecer algumas palavras de instrução. Alimentados nas palavras da fé. A ingestão de nutrição não produz necessariamente a nutrição. Nem sempre a falha está no que foi comido. Às vezes, o alimento mais saudável não produz nenhum efeito bom por causa da condição de quem o consome. Vários fatores entram no benefício real do que está sendo recebido do que é comido. Ao desenvolver nosso tema atual, vamos apontar então 4 das coisas que são essenciais para a nutrição verdadeiras, tanto no natural quanto no espiritual. Primeiro, deve haver um apetite saudável. Segundo, deve haver comida adequada e saudável. Terceiro, deve haver mastigação adequada. Quarto, deve haver a bênção de Deus sobre isso. Sem dúvida, outras coisas são agentes contribuintes, mas essas 4 são as principais. Primeiro, deve haver um apetite saudável. Não se pode comer para lucrar quando se está doente. Não, em tais momentos, a comida é geralmente repulsiva. Um bom apetite é uma marca de boa saúde. Agora, é verdade que não podemos nos conceder um apetite saudável, mas podemos fazer muito para prejudicá-lo e destruí-lo. Uma criança que está farta de doces tem pouco gosto por uma dieta mais saudável. E um filho de Deus que absorve jornais e romances não acha mais a palavra doce ao seu paladar. Uma pessoa que se entrega à bebida forte perde seu desejo por comida sólida. E o crente que bebe do espírito deste mundo desdenhará o maná celestial. Muitos milionários, por usarem sua energia nervosa em sua busca frenética por riqueza, são completamente incapazes de aproveitar suas refeições ou mesmo participar de sólidos. E muitos cristãos se tornaram tão ocupados com o serviço que a sua própria alma fica desnutrida. Que tragédia quando perdemos nosso apetite por comida espiritual. Segundo, deve haver comida adequada. Desejai o leite sincero da palavra para que por ele possais crescer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. É por isso que as Escrituras Sagradas nos são dadas, para que possamos crescer em amor e reverência por ela, aumentar o conhecimento delas, ser cada vez mais regulados por elas. É somente alimentando-nos deste maná celestial que a força é obtida para a nossa caminhada peregrina, para a nossa guerra com o pecado e Satanás, e para nosso serviço a Deus e aos nossos semelhantes. Privar-nos de comida resulta em inaptidão, fraqueza, doença, verdade tanto no natural quanto no espiritual. Quão diligentes a maioria de nós é em cuidar para que nossos corpos não fiquem sem a comida necessária. Somos tão cuidadosos com a nutrição de nossas almas? Não é neste exato ponto que descobrimos a explicação de por que tantos crentes falham em crescer na graça? E por que tantos são fracos e inúteis? Não somos apenas diligentes na alimentação de nossos corpos, mas a maioria de nós é muito particular no que comemos. Sabemos que venenos são perigosos,
que alimentos contaminados são prejudiciais e que muitas das especialidades patenteadas são apenas moedas de 1 centavo. Infelizmente, tão poucos são igualmente exigentes quanto o seu alimento mental e espiritual. O erro tem o mesmo efeito na alma que o veneno no corpo, mas milhares de cristãos professos ouvirão e lerão homens heréticos e suporão que isso não os prejudicará. E quantos substituem os escritos de bons homens pela própria palavra? Os melhores escritos dos homens são apenas o leite da palavra diluído. O leite direto da vaca é rico e puro. O leite do varejista é frequentemente desnatado e, às vezes, diluído em água. Terceiro, deve haver mastigação adequada. Refeições que são consumidas às pressas e engolidas quase inteiras nos fazem pouco bem e muitas vezes muito mal. Um pouco de comida bem mastigada será muito mais benéfica do que uma quantidade maior que é engolida. Nossos dentes nos são dados para usar. O mesmo é verdade espiritualmente. Alguns versículos que são ponderados com atenção e oração nos beneficiarão muito mais do que 2 ou 3 capítulos inteiros folheados. Meditação está para a leitura, assim como a mastigação está para comer. Regularidade também é essencial. Temos muito bom senso para tentar comer o suficiente no sábado para satisfazer nossos corpos pelo resto da semana. Então, por que ser tão tolo em adotar esse dispositivo para a alma? Tempo deve ser encontrado para a comunhão com Deus, mesmo que isso signifique 1 hora a menos na cama a cada noite. Na mastigação adequada, o alimento é devidamente misturado com a nossa saliva, que é uma provisão da natureza para auxiliar a digestão. E a ingestão apressada de nosso alimento que impede isso. Agora, a contrapartida disso em conexão com a nutrição espiritual, que é para que a palavra de Deus nos faça bem, ela deve ser misturada com fé. Foi a esse fato que o apóstolo se referiu quando apontou como o evangelho foi enviado aos judeus da antiguidade, mas as palavras pregadas não lhes aproveitou, não sendo misturado com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. É por essa razão que em nosso texto as Escrituras são denominadas a palavra da fé, pois a fé é o seu principal requisito. Quarto, deve haver bênção divina. Não importa quão saudável seja nosso apetite, quão saudável seja o alimento que ingerimos, quão cuidadosamente ele seja mastigado. Sem o sorriso de Deus sobre isso, ele não nos aproveitará de nada. O alimento não nutre automaticamente, assim como a semente plantada no solo não cresce automaticamente por si mesma. Tanto um quanto o outro depende inteiramente da bênção do Criador. Se temos o hábito de pedir a bênção de Deus sobre o alimento material que comemos, e uma refeição nunca deve ser tomada sem isso, é igualmente essencial que imploremos a Ele que santifique para nós nosso alimento espiritual. Que exemplo o Salvador nos deixou e, erguendo os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu os pães aos seus discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 19. Então, não deixemos de pedir definitivamente a Deus que nos abençoe o pão da vida. A leitura e a meditação sobre as Escrituras devem ser sempre precedidas e seguidas de oração, para que Deus as aplique com poder aos nossos corações.